Vamos de música nessa quarta-feira maravilhosa. Eu, Zé, mais uma vez com você aqui no Shalom Bonfim, no nosso canal do YouTube. E é o seguinte, hoje nós vamos ver algumas coisas que os papas escreveram pra mim. Isso, pra mim mesmo. Eu sou músico, né? Hoje nós vamos ver algumas cartas, documentos da igreja que falam sobre música. Fica ligadinho que tem muita coisa boa hoje. E no início desse vídeo eu já vou pedir pra você, dar o seu like, curtir o nosso vídeo para dar uma força ao canal do Shalom Bonfim aqui no YouTube e para que outras pessoas possam ser também alcançadas por essa graça. Se inscreva no nosso canal, encaminhe esse vídeo para os seus amigos, impulsione, faça tudo, faça essa corrente de evangelização chegar naquelas pessoas que mais necessitam, tá bom? Então é o seguinte, como eu falei, nós vamos falar sobre alguns documentos que os papas deixaram, algumas preciosidades a qual os papas deixaram pra gente ao decorrer da história da igreja, Aí eu tenho aqui a minha colinha, olha só que maravilha. Então é o seguinte, algumas coisas que até mesmo quem é músico, quem gosta de música, quem toca algum instrumento, canta e tudo mais, mas também aqueles que apreciam a música católica, precisam saber que a música não é algo à parte na história da igreja, a música faz parte da igreja. Desde os primórdios, você pegar ali no Antigo Testamento, você vê, principalmente narrado em Salmos, onde os salmistas, Davi, foi o que escreveu muitos salmos, onde ele fala lá para que os músicos se reuniram, pegavam seus tamborins, suas cítaras, etc. e tudo mais, e faziam os festejos, tanto os festejos quanto os cantos litúrgicos, E aí, baseado um pouco nisso, nessa tradição da igreja, nós vamos ver aqui alguns documentos que eu acho muito importante você saber, e não só saber, ler também, procurar, tá tudo na internet, no site do Vaticano, tem lá em português e tudo mais, procura lá as homilias, documentos da igreja, tem tudo lá e de graça, você pode imprimir, você pode baixar o arquivo em PDF e imprimir e ler na sua casa, tá certo? Então é o seguinte, o primeiro documento que nós precisamos conhecer e que fala sobre a música sacra é olha, eu já vou logo dizendo que se o meu inglês, o meu italiano e o meu latim, que eu não sei nada, vai sair horrível aqui. Na verdade, assim, eu já vou dizendo pra você que aqui tem umas palavras em latim, outras em italiano, enfim. Então, eu já vou pedindo desculpa aqui se eu não pronunciar corretamente uma carta ou uma encíclica e você diz assim, está dizendo tudo errado. Eu não sei latim, tá certo? E o italiano, dá pra dar uma arranhada, certo? Mas é o seguinte, o primeiro documento, que nós vamos falar aqui, que é muito importante a gente saber, é o Tra le Solitudini, já enganchou, tá vendo? Tra le Solitudini, que é do Papa Pio X. Sabe quando foi que ele escreveu isso? Em 1903. 1903, Papa Pio X escreveu esse, que na verdade não é uma encíclica, e nem é chamado de carta, Eles chamam de motu proprio. Motu proprio significa escrito à própria mão. É como que uma carta, mas se escreve motu proprio, que é escrito à mão, ou escrito à própria mão, a próprio punho. Aí vai depender, vai variar, Mas tudo vai dar no mesmo. E aí esse documento que o Papa Pio X ele escreveu em relação à música sacra, ele é chamado, por muitos outros que vieram após ele, de Código Jurídico da Música Sacra. Aqui nesse documento ele vai dar vários direcionamentos sobre como deve ser, como não deve ser, enfim, porque querendo ou não, a mundanidade, se nós permitirmos, ela vai entrando também dentro da igreja, então não se engane não, Então o Papa Pio X, em 1903, escreveu esse motu próprio, a próprio punho, dando orientações litúrgicas da música sacra, tá entendendo? E aí, eu vou até ler uma parte que ele fala, a música sacra deve possuir em grau eminente as qualidades próprias da liturgia, e nomeadamente a santidade e a delicadeza das formas, de onde resulta espontaneamente outra característica, a universalidade. Então a música sacra deve ser universal, deve ser santa, composta de uma forma santa e tudo mais, e executada também de uma forma santa e casta. A música sacra surgiu dentro da liturgia, e a música sacra não pode ferir a liturgia. E aí nós vamos pular aqui, aí você vai, cada documento desse daqui que eu vou dizer pra você, depois você pesquisa que você vai achar na internet, tá certo? Então, em 1955, a Papa Pio XII, ele escreveu a Música Sacra Disciplina, tá em latim, mas eu traduzi para português mesmo, porque enfim, eu não sei fazer essa pronúncia não, tá certo? Então, Pio XII publicou essa carta encíclica, aqui já é chamada de carta encíclica, é um documento da igreja, não que o outro não seja, mas esse daqui é carta encíclica sobre a música sacra. E logo na introdução ele faz sentir a importância do documento de Pio X, esse anterior que eu falei, o Tra le Solitudini,
ele ressalta, ele dá algumas orientações da música sacra, mas ele ressalta a obra de Padre Pio, Pio X, né, sobre a música sacra. Então, logo na introdução ele faz sentir a importância do documento de Pio X e ao mesmo tempo destaca a necessidade de atualizar e enriquecer as palavras daquele moto próprio, daquele próprio punho que Pio X escreveu. Como uma primeira parte em que faz uma breve narrativa da presença da música desde o Antigo Testamento, e é muito importante a gente ver essa raiz da música sacra, né, dentro da igreja que vem desde o Antigo Testamento, e as primeiras comunidades cristãs e o canto gregoriano. Logo, Pio XII alude aos esforços da igreja de conter e adequar os abusos e equívocos musicais cometidos em outras épocas. Na nossa época também tem os abusos, né? A gente sabe bem que tem algumas coisas aí que não estão bem conforme as direções litúrgicas, né, os direcionamentos litúrgicos, mas paciência, né, e aí à medida do possível a gente vai rezando para que Deus possa ir consertando essas coisas, tá certo? E aí, tão importante quanto a arte é o artista que a produz de suas motivações e vida, né, isso aí vai dizer lá na carta, né, é um do tema central, né, da carta, né. E aí, logo depois, em 1967, aí veio a Musica Sacram. Está em latim, eu espero que seja dessa forma que se pronuncia, né? A Sagrada Congregação para os Ritos e Concílio Vaticano II sobre a música litúrgica, sobre a música na Sagrada Liturgia. É muito importante. Esse documento, ele veio, como que posso dizer, ele é um desdobramento desse canto litúrgico tratado no Sacrosanctum Concilio, né? Como diz, né? Tá top, viu? Que é o documento do Vaticano II, né? Que inclusive é de 1967. Então, esse Música Sacra é o título de uma instrução sobre a música sacra católica romana, emitida pela Sagrada Congregação para o Culto Divino, né, em conjunto com o Concílio Vaticano II. A instrução trata de forma e natureza da música de adoração dentro da estrutura do Sacrosanctum Concilium. Então, pronto, vai falar sobre isso. É muito importante a gente ver que a igreja, ela, em todo o tempo, em toda a história, ela se preocupou na música, né, para que ela possa atender ao culto divino, que é as celebrações eucarísticas e os santos ofícios, né, das leituras, etc. Né? E aí nós temos, depois de 1967, nós temos um documento que aqui não está datado, né, não tem data, mas o IGNR, Instrução Geral do Missal Romano. Né? Enfim, quando fizeram o Missal Romano, colocaram algumas orientações lá, né, que diz respeito ao documento publicado pelo Papa com o objetivo de informar os celebrantes, né, bispos, padres, diáconos e, de um modo geral, todos os que se envolvem no desenvolvimento das celebrações eucarísticas, sobre como celebrar a missa no rito latino. Então, todos os que se envolvem no desenvolvimento da celebração eucarística, está incluso os músicos também, né, os cantores, os tocadores, etc. Né? E aí, lá também segue orientações, tudo na base de Pio X, né, que criou, digamos assim, aquele código jurídico da música sacra. E aí já vindo mais para os tempos atuais, João Paulo II, em 1999, esse daqui já é mais popular, muita gente conhece, né, os outros nem tanto, mas esse daqui o povo já conhece mais, que é, em 1999, a Carta aos Artistas, né, onde João Paulo II, né, se posiciona com o mais direto texto emitido sobre a arte, não só sobre a música, mas sobre a arte, né, inclusive interpretação e etc. Tudo. Sua função social, seus impactos na história da humanidade e a vocação do artista no projeto de construção do Reino de Deus. Né? E ele inicia-se, olha só a forma, João Paulo II ele era muito poético, né? Ao mesmo tempo profundo, né? Teólogo, teológico, filosófico, mas também muito poético. Né? Ele fala assim na introdução da Carta aos Artistas: a todos aqueles que apaixonadamente procuram novas epifanias da beleza para oferecê-las ao mundo como criação artística. Então você vê assim a poesia, né, e a profundidade que João Paulo II, Carol Voityla, tinha, né? Ele foi artista, né? Ele foi artista cênico, né, e gostava de música, né? Então ele Pio X já era chamado de o Papa dos Artistas. Né? João Paulo II, então, negócio assim, porque como é mais dos nossos tempos, né? Acho que a gente traz assim um carinho todo especial a João Paulo II, né? E vamos lá, e aí trazendo mais para atual hoje, né, em 2017, né, o Papa Francisco, né, discursou aos participantes no Congresso Internacional de Música Sacra. Né? Então, em março de 2017, Papa Francisco discursou para esse povo, né, os congressistas, falou sobre a música e a igreja, culto e cultura. Né? E esse congresso marcou os 50 anos daquela carta que eu falei anteriormente, a Musica Sacra. Segundo a Rádio Vaticano,
O objetivo do congresso foi aprofundar do ponto de vista interdisciplinar e ecumênico a relação atual entre a música sacra e a cultura contemporânea, entre o repertório usado pela comunidade cristã e as atuais tendências musicais. Foi analisada ainda a formação estética e musical do clero e dos leigos engajados na vida pastoral, né? E aí nesse discurso do Papa Francisco ele diz: a participação ativa e consciente consiste em saber penetrar profundamente neste mistério, em saber contemplar, adorar e acolher, em sentir o seu significado, graças especialmente ao religioso silêncio e à musicalidade da linguagem com que o Senhor nos fala. Diz ainda: a música sacra e o canto litúrgico devem ser plenamente enculturados nas linguagens artísticas e musicais da atualidade, encarnando e traduzindo a palavra de Deus em cantos, sons e harmonias que façam vibrar o coração de nossos contemporâneos, criando um oportuno clima emotivo que disponha a fé e suscite o acolhimento e a plena participação no mistério que se celebra. Então aqui nós estamos vendo mesmo assim a questão da música sacra. Aí talvez você deva ter pensado assim: ah, mas e aí as bandas, né? Tem Missionário Shalom, tem Solifaçanha, tem banda Dominus, tem banda de pagode, tem DJ Rony com as baladas, etc, tudo mais. Tem sertanejo, tem funk e tudo mais. Aí a gente tá partindo para o conceito de bandas mesmo, né? De shows, né? Aqui nesses documentos ele vai tratar da música na música litúrgica, na música que acompanha os atos litúrgicos. Uma missa, uma oração das horas que a igreja reza, né? Tem as completas, as laudes, a hora nona, a hora, enfim, a terça. Mas aí nós estamos tratando desses cantos litúrgicos. O que diz respeito a shows, aí é outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui e o que você vai ver lá nos documentos. De repente, se você for baixar o PDF e tudo mais, né, você não vai ver lá falando sobre... Na verdade, até tem uma que fala, se eu não me engano já é a do Pio X, a primeira carta, em 1903, onde ele fala que não é permitido bandas nas igrejas. Quando ele fala que não é permitido bandas, não quer dizer que não possa ter uma bateria, não possa ter um teclado, um violão na missa. Mas isso quer dizer que a missa não é um show. A missa não é um palco onde você vai fazer um show e você vai, querendo ou não, mostrar o seu talento, o seu dom para as pessoas. Não, na missa e nos atos litúrgicos é onde você, através da música, através da canção, você leva as pessoas a uma experiência com Deus. E as pessoas não precisam saber nem quem você é, nem o quão talentoso você é, mas elas precisam, através do seu tocar, do seu agir, alcançar a Deus, né? No show já é diferente, né? A gente tem uma experiência ali com a banda, as pessoas até se tornam fãs, né, das bandas e tudo mais, mas o princípio, né, no fundo, deve ser o mesmo, de levar as pessoas para Deus. Uma banda que leva as pessoas somente para si mesmo, ela está fora da comunhão, né, porque nós nascemos, fomos batizados e nascemos para evangelizar, para levar Deus às pessoas. E a partir do momento que eu levo para as pessoas só a mim mesmo, então eu não estou cumprindo a minha missão como cristão, não só como músico, mas como cristão. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, só um pouquinho, mostrar para vocês essas cartas, esses documentos que o Papa escreveu para nós, né? Para nós que gostamos de música, para nós que tocamos ou cantamos ou que apreciamos uma boa música, né, sendo executada e tudo mais. Então vale a pena você pesquisar, vale a pena você ir lá no site do Vaticano e procurar as cartas, né? Lá tem várias, milhares, né? Mas aí, se você quiser aprofundar mais esses temas, estão todas lá. Essa do Pio X, Pio XII, Papa João Paulo II, Papa Francisco, tudo tá lá, tá certo? Então, galera, valeu, muito obrigado por você estar aqui comigo todas as quartas-feiras. Que Deus possa lhe abençoar. E você também que vê nos outros dias, né? Não só nas quartas-feiras, né? Mas toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, nós temos a estreia desse vídeo, né? Então, Deus abençoe você e até o próximo Vamos de Música. Valeu!